Fala pessoal do canal Sinais dos Tempos, tudo bom com vocês? Pessoal, hoje eu vou trazer um vídeo aqui interessante, né? É um debate, vários tópicos aqui, vou estar dialogando com vocês. E desde já, pessoal, ative aí o sininho, se inscreva, comenta, compartilha, beleza? Dá essa força aí. E vou estar aqui com vocês aqui agora, apreciando e adquirindo um pouco de sabedoria desse vídeo aqui, beleza? Todas as semanas recebemos a esta mesa convidados especiais para um tempo de comunhão, para um tempo de conversa, para um tempo de compartilhar de experiências e falar sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo dentro de uma perspectiva bíblica. E tudo que nós fazemos e falamos aqui tem o propósito de glorificar ao Senhor. Na oportunidade, eu tenho a alegria de receber novamente a esta mesa um ancião, um pastor, um doutor, um homem de Deus que carrega algo extraordinário dos céus para compartilhar com essa geração. Estou falando do meu amigo Dr. Alex Alves. É isso aí. Seja bem-vindo, meu amigo. Meu Deus! Chegamos, hein? Você chegou batendo na mesa, doutor? Chegamos, né? E eu tô feliz da vida de ver que você sobreviveu às últimas passagens tuas. Pessoal, esse aí é o Dr. Alex. Deu um cara de grande sabedoria, grande conhecimento, né? Sempre acompanha aqui os vídeos dele. E vale a pena sim estar conferindo isso aí, pessoal. Podcast, né? Falei, rapaz do céu, será que eu ainda vou encontrar ele vivo? Meu Deus! E você chega batendo na mesa aqui, já me assusta. Eu fico com medo na hora, doutor. Tá no trauma, já tá no trauma. Não, me traumatizou. Se bater de novo, eu corro. Meu Deus do céu. Rapaz, eu quase que eu corri contigo, rapaz. Eu falei, rapaz, só tem gente braba, rapaz. O que tá acontecendo, rapaz? Tá todo mundo desequilibrado. Falta desparasitação, né, doutor? É verdade. Eu tenho que te aproximar da doutora Silmar, Parasita Zero. Ela tem que patrocinar aqui também, cara. Porque é sério, mas a gente brinca, mas a questão dos parasitas vão dominar o mundo, né? Se você pegar a revista The Economist 2026, se você afastar ela de você 60 centímetros, você vai ver que de dentro do globo saltam vermes. Você já viu isso? Não vi. Depois você experimenta. Você bota lá a imagem, afasta de você, você vai ver como se estivesse saindo do planeta vermes. Filme Duna, né? E essa revista aí costuma acertar tudo, né? Ela vem... E é engraçado como eles já sabem, né? Que tudo vai acontecer, né? Eles já têm uma teoria, como já no Simpson, né? Quem acompanha aí, quem assiste, quem foi da época aí, que assiste o Simpson até hoje, muitas coisas já premeditado, eles colocam ali justamente para debaixo do nosso nariz, coisas que vão acontecer, pessoal. E o trem é brincadeira não. Dentro de uma ação preditiva que ela faz uma leitura, né, muito próxima da realidade, né? Pro ano que vem, avanço de robótica, avanço de ar, avanço da parte bélica, né? Problemas ligados à nova pandemia, né? Uma pandemia que vai atuar no sistema neurovegetativo, né? A fase zumbi aí, o apocalipse zumbi já está sendo anunciado, né? Coincidência que já temos aí a divulgação e a notícia do novo vírus Nipah, né? Que já está aí já sendo discutido e repercutido, né? Então já é algo que não é de se estranhar, né? Então veja o que aconteceu na época do Covid, né? Então você já tem uma noção aí que é algo que é de assustar. Pasmem vocês, mas as coisas que estão acontecendo já são coisas organizadas e organizações já próprias para isso, pessoal. A gente sabe aí, é algo que muitas pessoas não comentam, mas é a despopularização, né? Eles querem tirar metade da população da Terra para poder ficar fácil da regência do anticristo, né? Então é algo muito interessante. Nós temos ali também as crises econômicas aparecendo também na bendita revista, o posicionamento de alguns líderes mundiais também se apresenta ali, né? Tem os satélites, né? Tomando uma posição bastante interessante, e o melhor é o que não está sendo dito, que são as cores vermelho e azul no fundo branco, né?
E o que significa isso? Isso aí está diretamente ligado à Inglaterra, França, Estados Unidos e Rússia, né? E China. Todos os países que têm aquela tonalidade ali está diretamente ligado a uma mensagem subliminar, né? O embate entre essas nações. Se você olhar depois de 1700, né, da Revolução Francesa, a gente tem um choque muito grande da posição no mundo de França e Inglaterra, né? E até o próprio americano, né, ele sofreu a ação dos dois no período da sua independência, né? A França apoiou os Estados Unidos e a Rússia, inclusive, apoiou os Estados Unidos também na independência deles. Sabia disso? Não sabia. Verdade. E, inclusive, Putin trouxe isso à tona recentemente, dizendo que o americano só é americano por causa da Rússia. Meu Deus! O próprio Trump falou isso, que o americano só é... o americano por causa do apoio russo. O Putin falou. Não foi o Trump. Não, foi o Putin. O Putin falou do apoio que a Rússia deu para surgir os Estados Unidos da América. Isso foi uma alfinetadinha aos americanos, principalmente ao governo Trump? Não, o momento que hoje a gente atravessa, né, fica muito claro que existe uma conversa por baixo dos bastidores entre eles. Né? Aquele encontro deles de Alasca, né, evitou de lascar o mundo. Né? O mundo não se lascou por conta lá do encontro do Alasca, né? Mas fato é que americanos e russos são vizinhos, né, cara? Ok? A posição deles ali, a distância não chega nem a 200 quilômetros. Estão próximos. Muito próximos de tudo, né? Inclusive do inimigo comum que pode vir do gelo, né? Ali no hemisfério norte, né? Tu sabe disso, né? Eu já ouvi falar. Eu vou falar igual o Lincoln, como é que é? Mais ou menos. Já me disseram em algum lugar. Aí você escapa sem saber, né? É verdade. Mas a partir do momento que o Putin fala isso, ele não está dando uma provocada nos Estados Unidos, porque o americano, ele tem esse orgulho e esse sentimento de patriotismo. A partir do momento que o Putin vem para falar que a América só é América por causa da Rússia, não é uma provocada? Ou seja, vocês devem gratidão à Rússia. E o chanceler alemão, que levou a bendita certidão de nascimento do avô do Trump, e lembrou que ele é descendente alemão. Lembrou ao Trump que ele é descendente alemão? E agora? E aí? Não, Que é engraçado, pessoal, que os Estados Unidos, a potência que ele se intitula hoje a dizer como a potência mundial, a primeira potência mundial, ele é um país que sempre foi dependente dos outros países. Então, o que ele tem hoje, as suas conquistas e riqueza, foram fruto de outros países, né? Tudo por debaixo do pano. Como o Putin citou, né, que os Estados Unidos hoje, a América só é América por causa da Rússia. E se você for voltar atrás lá, cara, é impressionante, entendeu? E contextualizando aqui para nossa relatividade, vemos hoje o Brasil. Hoje o Brasil era para ser uma das potências maior do mundo. Por que não é? Porque é submetida à submissão de carrasco, né, como os Estados Unidos. Vemos que a maioria da parte alimentação, infraestrutura que os Estados Unidos tem hoje, é tudo do Brasil. Os Estados Unidos, se o Brasil parar de transportar alimentação no sentido global da palavra, os Estados Unidos acaba. Eles vão comer o quê? Eles não plantam, eles não colhem. Eles não têm a terra rica em materiais e minerais, né? Então, depende 100% do Brasil, como a China também. Então, eles tentam colocar o Brasil subjugando, porque precisa do Brasil. O Brasil, ele entra na forma neutra, né? Ele entra na forma neutra, mas sempre quando há escassez, o Brasil é o país em primeiro lugar que se destaca. E a gente vê hoje que o Brasil não se transforma em potência porque não quer, porque a gente foi moldado desde a escola que o Brasil é um país que sempre está em crise, que tem pessoas passando fome, desculpa,
Então, mas não é assim não, pessoal. Não é bem assim não. O Brasil é um país rico, com grande abundância. Você tem noção, a maior porcentagem de água doce se encontra na América do Sul, no Brasil. Então, muitos países dependem da América do Sul, dependem do Brasil. Então, certo ponto, você tem que entender o seguinte. Agora, há pouco tempo atrás, teve aí a captura do Maduro, se eu não me engano, na Venezuela. Vocês corrigem se eu estiver errado. Isso aí já é uma porta de entrada para eles quererem invadir o Brasil. Mas não funciona assim, pessoal. A prática não funciona. Falar é bem mais fácil do que fazer, entendeu? Então, eu falo para vocês. A história que foi passada para a nossa geração e tantas outras gerações passadas só foram história de enganação, 100% enganação da história real do Brasil, beleza? É aí que a chapa é quente, né? Tanto é que ele é o único cara que sentou naquele sofá que não foi sacudido, né? Porque ele já chegou dizendo, ó, eu conheço a história da tua família. Eu sei quem foi teu avô. Eu sei o teu passado. Da mesma cidade, né? Da mesma cidade do avô do Trump. Então você vê que o mundo ele é pequeno demais, né, Fabinho? Muito pequeno, né? E as nações, elas estão interligadas, os interesses estão interligados. Você vê que o momento atual, nós vamos entrar agora no inverno europeu, que é rigoroso, né? Nós podemos ter períodos ali de 15, 20, 25, 30, 40 negativos nesse inverno, né? E a né? Porque se a Rússia for travada e não mandar o bendito do gás, vai dar problema. Isso traz Israel para a cena, com o gasoduto dele ali, para tentar socorrer a Europa. Então, nós podemos ter um inverno muito delicado ali na Europa. Eu creio que o mês de dezembro ele vai ter uma intensidade como se fosse, olha o que eu vou dizer, isso é grave, hein? O mês de dezembro ele vai funcionar para nós como se fossem 90 anos e um mês. Isso de forma mundial. Isso a nível mundo versus as ações e desdobramentos a nível local, inclusive a nível de Brasil. Ok? Veja que hoje nós estamos indo para o segundo dia, não é isso? Segundo dia? Dia 2? De dezembro, sim. De dezembro. Você vê, né? Você viu tudo que já aconteceu ontem? Eu vi. Você viu algumas coisas? Então eu vou te ajudar nessas algumas coisas. Ó, o bendito do Papa está revolucionando o Oriente. Sim ou não? Sim. Né? Nós temos agora Maria, as profecias de Maria vindo para a cena. Maria. Ok? A respeito dos acontecimentos vindouros e de tudo aquilo que está para acontecer. Tem profecia de Miguel, tudo isso vindo à tona, ok? A parte ali de Turquia, Líbano, né? Está incendiada com a presença do Papa e já iniciou-se de fato o conceito do Crislã, porque ele citou Alá num dos discursos dele, inclusive. O Papa citou Alá. E o conceito do Crislã, para as pessoas compreender, é a religião que une judaísmo, o cristianismo e o islamismo, né? Quando a gente fala cristianismo, nós estamos falando nos copta, nós estamos falando nos católicos apostólicos romanos, nos católicos apostólicos ortodoxos, nos católicos apostólicos protestantes, tradicionais, pentecostais e neopentecostais, porque você também é católico. Católico, e você protestante. É apostólico. E você é apostólico. Você compreendeu? Então, Sim. você é universal, né? Você segue a doutrina dos apóstolos, ok? E agora você é um cara que discordou de Roma, discordou dos coptas e discordou dos ortodoxos. Perfeito. Nós vamos falar mais sobre isso aí daqui a pouco, sobre a visão do senhor sobre a Igreja Católica, a visão do senhor sobre Maria, até porque tem um pastor hoje no Brasil, que eu até gosto bastante dele, que é o Anderson Silva, que ele tá meio... parece que saindo do protestantismo e indo para a vertente católico-romano, né? Mas a gente vai continuar. E aí o Papa foi lá e falou em nome de Alá. Como é que foi isso aí? Usou o nome de Alá no meio de uma das posições dele. Ele não rezou na bendita mesquita. Será que o Papa, meu Deus, será que o Papa tá desvirtualizando a fé?
Pessoal, a gente tem sobre a Igreja Católica, eu não estou aqui para julgar a fé de cada um, cada um tem a sua distinção de fé, porém, a Igreja Católica é uma igreja que vale a pena você estudar a história dela. Claro que tem seus pontos positivos, seus pontos negativos, como toda religião, certo? Toda religião, pessoal, ela no começo é um indicativo de seita, né? Tem ali determinados anos para que aquela religião se transforme em igreja. Então, claro que temos que a Igreja Católica é uma das primeiras igrejas do mundo, não vou dizer a primeira religião, mas assim, conceito de globalização, a Igreja Católica ela foi uma das primeiras. Mas ao longo do tempo, eles vêm sempre escondendo coisas da gente, né? Temos prova da Bíblia, o tanto que ela foi mudada de lá para cá. Então, é algo interessante, né? Algumas coisas que era para estar na Bíblia não tá como os apócrifos, né? Então, pessoal, eu vejo assim, a Igreja Católica, eles têm uma fé, pasmem você, mas eles têm uma fé radical no conceito de crer, né? Porém, a briga se intitula a questão das imagens, né? Não vou entrar em detalhes aqui, mas o contexto é esse. A Igreja Católica é algo que eles sabem de muitas coisas que a gente não sabe. O porquê disso a esconder, não sabemos, mas temos uma idealização do que é possível de verdade que seja, né? E, então, assim, deixem aí no comentário o que vocês pensam sobre isso, entendeu? Lembrando que eu não tô aqui para julgar etnia, religião, raça, sexo, beleza? Tô aqui para argumentar com vocês, tá bom? Fita azul, quebrando, né, o que seria um posicionamento estabelecido pelo anterior, pela questão de Francisco, né, e foi citado que agora, né, o filho de André e o filho de Pedro se encontraram, que é justamente o patriarca, né, ortodoxo com o patriarca romano ali, e eles rezaram juntos, né? Então, o que a gente observa, né? Que há um acelerar de acontecimentos. Compreendeu? Compreendi. Você vê que é a situação que envolve Estados Unidos e Maduro, né? Venezuela. Não, direto. O tempo dele já correu e agora, a qualquer momento, né, nós podemos ter incursão americana. O mundo está agitado. O Brasil já disse que vai subir o tom de voz. Meu Deus, Fabinho! Vai subir o tom de voz contra os americanos. Venezuela. Se o americano entrar na Venezuela, o Silva da Jabuticaba disse que vai subir o tom. Venezuela. É possível que isso vai acontecer? Sabemos que o Brasil, os Estados Unidos sempre tem interferido no que se diz a respeito ao Brasil, né? Em questão de liderança, em conceitos. Os Estados Unidos sempre, todavia, tem colocado o dedo e baita de um dedão no Brasil, que não é brincadeira. A influência brasileira vem dos Estados Unidos, né? Mary Murray, né? Então, os Estados Unidos sempre tem influenciado o Brasil. É claro que eles querem pessoas do lado dele. Aquilo que se opõe a eles, eles vêm e metem o cacete. Aí que eu dá a entender que autoridade é essa que um país tem sobre o outro. Beleza? E claro que no nosso partido político tem uns subjugados, né? Aqueles que são subjugados pelos maioral, né? As potências do mundo. Então, o Brasil é uma pena por um país de grande riqueza, grande abundância, grande capacidade, a área industrial e material e alimentação era hoje para ser um dos países mais evoluídos. Se é que não já é um país, porém, eles não deixam isso vir à tona, né? Mas vamos prestar atenção aqui no que o Dr. Alex vai estar dizendo. Indo o Fórum de São Paulo, que já não, aparentemente já não existe, mas enfraquece essa união, né? Comunista que tem aqui na América do Sul, né? Na realidade, o que você tem é o seguinte: você tem um narcotráfico, né, envolvendo ali, historicamente, Bolívia, né, Colômbia e Venezuela como ponto de saída. Tem um país grandão, que a gente não vai falar o nome dele, na América do Sul também, que é
ponta de saída, inclusive pegaram um navio com a bandeira dele, né, com 7 toneladas de cocaína semana passada. Ok? Então, né, esse bendito país é a rota de saída, né, da droga para a Europa, historicamente, inclusive no meio de contêineres de carne também, isso veio à tona também, e aí a coisa está ficando cada vez mais complicada, né? Vai complicando, né, aquela coisa, uma maldição chama a outra, um abismo chama o outro, então você vai vendo que o cerco, né, ele está se fechando a nível aí desse gigante deitado em berço esplêndido, entendeu? Ele vai ser sacudido, Entendi. Gente, deu para ver que esse podcast aqui tem muita coisa para a gente abordar e eu vou precisar voltar em cada assunto que o Dr. Alex falou. O próprio hino da gente, eu acho que eu creio que nesse vídeo o pastor Dr. Alex vai citar, o próprio hino nacional da gente é um hino amaldiçoado, né? A nossa terra, ela foi uma terra de Néfilins, né? Os arqueólogos já descobriram, mas claro que eles não vão afirmar por causa do sistema, né? O sistema sempre, você sabe o que acontece. Mas aqui já foram terra de Néfilins. E eu acabei, não vai vir na memória aqui agora, mas essa história aqui, Pedro Álvares Cabral foi o primeiro a descobrir o Brasil. Rapaz, o Brasil já foi descoberto há anos e anos. Como é que o camarada sai de Portugal com destino às Índias Orientais, a Índia, e por um cálculo, se eu não me engano, vai errar mais de 5.000 quilômetros. Quer dizer que o cara erra 5.000 quilômetros da rota e não vai perceber e cai de paraquedas no Brasil? É como se já quisesse vir para cá. Mas o que eu quero trazer para vocês é o sentido que o Brasil já foi descoberto há muito tempo, né? Pelos felícios, né? Se eu não tiver... Os fenícios, desculpa a palavra. Pelos fenícios, né? Então, aqui no Brasil tem registro deles aqui, como na Pedra da Gávea, se eu não me engano, lá no Rio de Janeiro, em outros estados do Nordeste, já tem escrita que eles estiveram realmente aqui, né? Isso a gente vem lá do tempo de Salomão, quando Salomão foi construir o templo, eu não vou lembrar agora se é ainda no reinado de Davi ou de Salomão, mas que grandes coisas construídas no templo vieram do Brasil. Então, essa história que o Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral, isso é história de carochinha que vovó e vovô conta pros netinhos, beleza? Então, pare de ouvir besteira, asneira do que a mídia e a história globalista brasileira tenta colocar para você e vá atrás de conteúdos que simplifica a tua mente, beleza? Então, vamos lá. Menos acesso à comida natural. Ponto 2, se dizia que ia ter fome. Então os caras entraram com um monte de produtos, insumos agrícolas ali para tentar garantir a produção. Aí a praga não levar, resultado, se mata a praga, você imagina o dano que isso vai causar no ser humano, né? Terceira situação, o tratamento de águas. Mudou o tratamento de água. Então, antes de 80, 2 itens apenas químicos, pós 80, 10, mais, total 12, além de encontrarmos medicamento na água, encontrarmos problemas dos insumos agrícolas na água, resíduo industrial, resíduo, né, da parte, né, médica, e vai embora do cemitério. Ó, descobrimos que o cemitério, aquela aguazinha que sai do corpo ali, quando o corpo vai derretendo, desce no solo 5 quilômetros. Vai até o lençol de águas freáticas. Olha só, a pessoa que tem um poço artesiano pode estar bebendo defunto. Meu Deus! Jesus! Olha quanto isso é sério. Misericórdia. Não, é grave, cara. O cara tá com um poço de 100 metros, 150 metros, ele tá tendo acesso a bolsão d'água. E não tá tendo acesso a lençol freático. E mesmo assim o necrochorume chega até o lençol freático. Você vê que é grave, né? Além disso, o que aconteceu? Eu venho de uma geração, eu sou de 60, que era comum a
desparasitação. Então, a nona, a mãe, ia lá e dava, né, o bendito óleo de rícimo lá pra galera, lá, óleo de baleia, aquela coisa toda. Tu tomava aquele troço e ia pro banheiro e botava um monte de bichinho para fora. Isso era comum. Todas as famílias faziam isso, né? Quem está nos ouvindo aí, diga isso. Você fazia desparasitação, sua mãe lhe dava, sua avó lhe dava. Você já se desparasitou alguma vez? Alguma vez, é isso aí, né? E detalhe, hoje nós sabemos que tem os bichinhos longos e o redondo, e que eles têm tempos diferentes de eclosão, de vir à vida. Olha que doideira. E que está ligado às fases lunares também. Ok? Então, não adianta fazer com apenas um tipo de remédio, não resolve. Ok? Para fazer uma desparasitação, o certo é 30 dias. Você fazer ao longo de 30 dias para desparasitar. E o bendito do parasita, nós temos um cara em especial que está sendo um arraso, que inclusive nós estamos com um problema numa cidade do sul, que o nome é Santa Maria. Se tiver alguém aí de Santa Maria, bom. Pessoal, quero deixar aqui com vocês um texto aqui sobre isso, né? Tem a desparasitação espiritual e carnal, né? A espiritual, pessoal, vou ler aqui para vocês esse artigo. É um artigo meio evangélico. É um processo de purificação interior voltado para remover influências negativas, crenças limitantes e pesos emocionais que bloqueiam o crescimento pessoal e a paz. Envolve deixar que o passado desintoxica a mente e a emoção tóxica e conecta-se com o seu eu interior, né, em uma jornada de paz com Deus, reflexão, às vezes aprendimento, visando o equilíbrio energético, né? Os aspectos se aprofundam em limpeza mental, desintoxicação do seu ser, renovação da sua fé, conexão com você mesmo ou com Deus, né? Que a gente chama de a glândula pineal, né? Que em certas religiões é o terceiro olho, isso a própria medicina já confirmou. A glândula pineal, pessoal, é um pequeno osso que fica aqui em nosso cérebro, abaixa um pouquinho. Então, isso aí, vou dar uma forma de explicação. As mesmas experiências que você não, no sentido das pessoas que usam drogas, no sentido de as drogas em si, ou o álcool, a mesma sensação é quando você tem a sensação de estar com Deus, no sentido de você ligar com Deus. E devido os venenos nos alimentos, nas águas, foi que solidificando isso, então muito impedindo das pessoas aquele contato real com Deus, né? Afastando mais e mais as pessoas de Deus. Então é importante você fazer a desparasitação espiritual como material, né? Que é as doenças, os vermes, essas coisas em si. Bote aí como é que está o estado de vocês agora. Mas em Santa Maria, nós tivemos uma série de pessoas lá, quase 1000, apresentando casos de toxoplasma. Né? E aí, olha que doideira, né? O toxoplasma ele vai para o cérebro humano. Então, nós hoje sabemos que por causa do eixo intestino-cérebro, nós temos pessoas que o bendito do parasita vai se alojar no cérebro. E está na conta dos parasitas hoje, né? Problemas a partir do intestino, né? Na área mental, agora pasmem, esquizofrenia, bipolaridade, Alzheimer, problemas de memória, problemas de foco, TDAH, olha só, TDAH. Aí eu te falo, doenças essas que não existiam, pessoal, no tempo dos seus pais, dos seus avós, pasmem você, não existia esse tipo de doença. A gente chegou no nível que isso, o tal do TDAH, é a doença do século. Passou o câncer. Hoje a medicina traz à tona que a doença hoje do século é o problema mental. Várias pessoas com depressão, com ansiedade ao extremo e não sabem o motivo. Mas, pasmem vocês, são coisas que já era para acontecer. Beleza? Tudo isso está ligado aos parasitas.
Ok? E aí a gente fala muito, né, sobre a limpeza do terreno biológico. Você tem que desparasitar, você tem que desintoxicar, você tem que desinflamar para começar a pensar. Inclusive, está na conta dos parasitas também a escolha do parceiro sexual. Meu Deus! Como assim, doutor? É verdade, por anteninha, os caras se comunicam. Por telepatia? E eles ficam aí. Você acredita em telepatia? Dos Lembra da música? A gente faz amor por telepatia? É desse jeito. É o parasita. É o parasita. É o parasita. Meu Deus, Então, é possível, pessoal. Eu, pessoal, particularmente, eu creio nisso. Eu acredito nisso. Lá ele. Aí a pessoa, na verdade, olha só, aquele ali tem cara de parasita, hein? Tem cara de parasita ali. Vamos descobrir o parasita dele. Mas na verdade é que os parasitas, eles se comunicam, cara. Frequência. É por frequência, ok? E o resultado disso, até alguns desejos sexuais está na conta dos parasitas. É por isso que a galera tá ficando desequilibrada desse jeito? Boa pergunta. Pelos caras que tu anda recebendo, né? Que tu Não recebi, eu fui. Meu Deus! Jesus, eu vou deixar o kit ancião disparado. Pessoal, esse assunto que ele vai tratar aí, o que eu posso falar para vocês é o seguinte: o desapego da alma, né? Às vezes, a gente está numa geração hoje que não se prevalece mais o princípio familiar, né? A geração de hoje está nessa modinha de fica com um aqui, fica com um acolá. E, pessoal, pasmem vocês, é algo sério. Quando você tem um contato relacionalmente, sexualmente falando com o seu parceiro ou terceiras pessoas, pessoal, você acaba trazendo para si coisas negativas, independente ou dependendo da situação da pessoa que você se envolve. Então, tudo de bom ou tudo de ruim acabam transmitindo para você. Às vezes você para e se pergunta: eu sempre fui uma pessoa equilibrada, tranquila, tinha minha paz, e do nada minha vida se destabiliza, emocional vai lá para baixo, e você não sabe o motivo. E às vezes fica questionando Deus por causa disso. Pessoal, tem coisas que é você mesmo que procura. Então, quando você for se relacionar com a pessoa, cuidado, porque tudo de bom ou tudo de ruim é transmitido para você. É um portal, pessoal, é um portal. O corpo da gente é um templo do Espírito Santo. Então você tem que ter cuidado daquilo que você traz para si, entendeu? Então é nesse sentido que ele está dizendo. Porque hoje as pessoas têm uma vida conturbada, violenta, e não sabem o motivo de como adquiriu certas coisas. Entendeu? Parasitação. Eu preciso. O cara toma antes de sentar na mesa. Porque, mas é sério, a parada é séria e os parasitas vão dominar o mundo. É mesmo. Mas e esses parasitas, eles são apenas comum, materiais físicos, ou eles são espirituais também? Porque eu sei que esses parasitas comuns, eles podem ser resolvidos com kit, com um medicamento. Mas e os parasitas espirituais? Aí você está lembrando de uma pesquisa que foi publicada em 2020 que fala sobre obelisco. Descobriram uma célula na área ventral humana e o nomezinho dela é obelisco. Ela é um portal de entrada dos vírus no corpo humano, porque vírus é considerado pela área médica e de terapia integrativa, que eu trabalho, como uma entidade. Meu Deus! É verdade, hein? Você vê aí que até a própria medicina hoje já está tendo essa ciência, né, pessoal? Porque, pessoal, a ciência hoje é algo que já existiu. Deus, ele é o próprio cientista. O que a gente tem aqui hoje na Terra, se você comparar com o universo, Deus é um dos maiores cientistas. Então, hoje, a ciência moderna está aceitando o fato que tudo se bate com o lado espiritual. Então, da onde surge vírus, pessoal? Deus, quando fez a criação, Deus não fez a criação dele para sofrer, para padecer, para agonizar.
Então, tudo que entrou no mundo através de portais, coisas malignas. Então, tudo de ruim que tem na Terra não é matéria, a não ser coisas da força humana, causada de proposição humana. Aí sim tem a base de mãos humanas, mas certos tipos de doenças, pessoal, não faz o menor sentido. Entendeu? É esse contexto. Entidade, é uma entidade. O vírus é uma entidade. O vírus é para ser uma entidade. Ele é uma entidade. Considerado pela própria ciência? Pela ciência como uma entidade, porque você não consegue ver o vírus. No microscópio de campo escuro, né, o eletrônico, né, você vê sinais ali, desenhos que você percebe que não fazem parte do plasma do sangue humano. Dali o vírus. E aí, como é que desparasita um trem espiritualmente falando? Boa pergunta, né? Se nós olharmos o que o Senhor nos orienta, né, ele diz que o nosso corpo, né, a partir do ato da fé, da ação de graças, e os apóstolos também falam disso, né, você faz a transformação dos elementos. Por quê? Porque existe uma ação vibracional. Então, se eu falo aqui com a bendita da água, né, as moléculas aqui começam a reagir. 70% do teu corpo, do meu, é água, cara. E aí tu já reagiu. Tu já reagiu. O cara já reagiu, meu Deus. O cara reagiu. O cara reagiu. Meu Deus! Fazia o efeito Michael Jackson. Meu Deus, o cara ficou igual o Michael Jackson aqui. Vocês viram isso aí também? Vocês viram aí? Foi o cara frouxo, meu irmão. Meu Deus do céu. Eu dei um berro, matei meia dúzia de parasita, rapaz. Olha só, rapaz. Mas olha só, veja bem, esse processo é vibracional, cara. Tu tá vivo, É um processo vibracional, frequência, né, irmão? Você vê que eu já matei meia dúzia de verga, meia dúzia já foi na pancada. Porque ele fez isso aqui, ó. Você teve uma descarga elétrica, verdade, você teve uma descarga elétrica, então essa expansão mexeu com o teu sistema imune, ó. Tua pupila tá dilatada, deu aquela dilatada, você tá pronto agora para uma zona de combate, percebeu? Então eu ativei você, grito primal. A galera quando acorda, Fábio, de boa, tinha que tomar banho gelado e gritar. E depois correr. Não, vamos lá. Tu faz sexo gritando? Rapaz, que pergunta. Pô, Fábio. Que pergunta. Tu vai esconder do oceano? Tu vai esconder do oceano, cara? Tu vai esconder, só tem você aqui, cara. Tu vai esconder. Não, mas de boa, olha só. O oceano faz gritando. 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 Cara, mas isso faz bem, faz um bem. A mulher tá me levando para um apartamento, eu dei pra ela, vou poder gritar. Meu Deus! No apartamento não dá, né? Fazer, cara? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer no apartamento, cara? Tô indo pro estúdio. Eu falei, Giovana, como é que eu vou sobreviver, Giovana? Como é que eu vou sobreviver aqui? Por quê? Mas é uma adrenalina que se torna difícil você não reagir, né? Total. Não sussurrar. É isso aí. É isso aí. Quando você faz a liberação, né? Você cria um fator de ampliação. Compreendeu? Então, o que você libera, amplia. Será que o pessoal que está nos vendo grita também? Pô, aí é uma boa pergunta, né? Vamos perguntar para eles, olha só, você grita aí, bota aí, 1, você grita, 2, você geme, 3, você suplica, 4, tu pede pela misericórdia para acabar logo, bota aí. Então, assim, não, porque... Que foi, Fabinho? Que foi, cara? Mas é verdade, cara. Tem gente que fica aflito, cara. O cara fica aflito. O cara fica aflito, gente. O cara tem aflição mesmo. O cara tem aflição. Não aguento mais. Para isso logo. Tu tá brincando? Tô te falando, cara. Já entendi, cara. Aflição. O cara pensa que tá tendo orgasmo e tá tendo aflição, cara. Surto de aflição. É grave, não é grave. A gente tá na desparasitação. Vamos lá, doutor. Como a gente desparasita? Calma aí. E aí o que acontece? Então
Então você tem que fazer uso, né? Fazer uso de tinturas. Nós temos tinturas incríveis, ervas incríveis, né? Que atuam no ciclo lunar para você ir matando por etapa de acordo com o que eles estão vindo à tona. Então não adianta você tomar 1, 2 dias achando que resolveu o problema como a galera faz com a farmácia. Não resolve, não resolve. Então alguns parasitas vão permanecer ali. E aí nós temos que lembrar que o parasita ele rouba... Por que tu tá me olhando assim, cara? Não, tu tá me olhando diferente, cara. Por que você tá fazendo isso comigo? Você tá fazendo isso comigo? Não, eu tô prestando atenção no raciocínio. Prestando atenção mesmo, tenho certeza. Olha, isso lá ficou meio 49, hein, cara? Ficou meio 49. Não, eu tô prestando atenção no assunto, Tá doutor. prestando mesmo? Não tô prestando. Só. É teu, aqui, ó. Olha, Eliote. Eu tô imaginando o senhor gritando, doutor. Você tá falando que grita... Eu tô vendo a tua cara aí, eu tô vendo a tua cara. E aí? Vai. E a desparasitação espiritual? Como é que é? Essa aí é que é top. Sim. Né? Você sabe que lá em Provérbios, Salomão diz que quem se deitou com a prostituta aliançou a alma. Né? O adúltero está aliançando a alma dele, fornicário, a pessoa que faz a pornografia virtual, sexo virtual, tudo isso, essa pessoa está criando o quê? Alianças, né? Inclusive, quem precisar, nós temos oração para quebrar isso. Né? Tem. Posso dar o zap? Pode. Eles, ó, é o 21 995 31 34 49, zap 21 995 31 34 49, e aí você pede lá desligamento de almas, né? Porque tem que ser feito desligamento. Tem gente que está com a alma Isso serve para vícios também, né? Vícios, total, etc. Total, isso ajuda nesse processo todo, porque na realidade o que você precisa entender é a chamada de Jesus. A chamada é renunciar a si mesmo, tomar a cruz, morrer, para em Colossenses 3 ressuscitar, se já ressuscitaste. É isso? Então você tem uma transição de uma vida carnal, né, dos bichos, dos parasitas, bactérias, fungo, dos metais, não é isso? Dos metais, porque tudo isso vai envenenando a gente, né, Fabinho? O pessoal está envenenado. Ó, você vê quanta gente está com problema com alumínio, com chumbo, com boro, entendeu? Agora apareceu na Argentina, lá, a Argentina com um problema grave na água deles lá, de envenenamento, várias cidades deles com problema de metais envenenados, ok? Agora o americano denunciou, de fato, o flúor de vez, né, como elemento de calcificação de áreas cinzentas do cérebro, entre elas a glândula pineal, que é a glândula que controla a cascata hormonal e que é a tua anteninha para o mundo espiritual. Calcificação. Da glândula pineal. A Bíblia não fala da mente calcificada? Sim. É a glândula pineal, ok? Alguns neurocientistas falam que é o ponto de Deus no cérebro do homem, né? Total. Quanto mais descalcificada e mais exercitada, mais amplitude no mundo espiritual você tem. Também pode se dar uma resposta o porquê de tanto desequilíbrio emocional na sociedade, por causa da calcificação da glândula pineal. Se o ponto de Deus no cérebro humano está sendo calcificado, o ser humano mais distante de Deus, mais distante da fé, mais distante da humanidade está ficando, né? Total. Eu tô aprendendo com esse homem. Olha aí, viu? Total. Já vai dar pra gente lançar um projeto dos 4 mosqueteiros. Olha, aí é forte. Mosqueteiros. Tremendo, hein? Mosqueteiros em cima disso aí. Você ficar ligado aí que vem novidade pra 2026, hein? Algo extraordinário, hein? Algo aí incrível, hein? Você vai chegar e dizer, eu não acredito. Doutor Alex, pastor Rogério Zaite, pastor Carlos Cardoso e eu acredito no podcast. Isso, é isso aí. Mas como é que é a desparasitação espiritual, doutor? Então você primeiro tem que entender, né, a sua origem, ok? Vamos lembrar do encontro de Jesus com a mulher de Samaria, não é isso? Aquele encontro ali estava diretamente ligado ao ponto de adoração, que era uma zona de confusão entre os samaritanos e entre os judeus, os hebreus ali. Né? Então, Samaria, ela tinha sido colocada, né, como elemento de quê? Culto. Né? E o culto tinha que ser praticado aonde? Em Jerusalém. Quando Jesus chega até a mulher, ele pede o quê? Água. Né? Sim. E aí a mulher, né, falou para ele que não iria dar o quê? Água. Porque ele era o quê?
Um homem judeu. Judeu, tá? Então você imagina que a ideia de puro e impuro, não é isso? Estavam ali personificados, né? E aí Jesus diz para ela o quê? Se você beber o quê? Da água que eu lhe der, O que é que vai acontecer? você nunca mais tornará a ter sede, porque vai fluir dentro de você como rios de águas vivas. Ok. Então, a partir daí, o evangelho estava sendo apresentado numa dimensão que até então ninguém nunca tinha visto e ouvido. Percebeu? Então, no momento que eu tenho acesso à palavra da verdade, ela vai fazer esse processo de mudança de mentalidade. Eu venho de 70, né, no meio evangélico, e em 70 se falava de metanoia. Né? Uma palavra hoje fora de moda, você não vê isso em púlpito mais, né? Você vê em púlpito hoje, né, oferta alçada, culto da prosperidade, culto da vitória, mas metanoia você não vê. E metanoia é mudança de quê? Mentalidade. É você entender que é o seguinte, que aquilo que eu estou pensando, que aquilo que eu estou sentindo, pode estar me destruindo. Exemplo, eu tenho muitos, mas quando eu digo muito, é muito mesmo. A gente tem muitas pessoas que se dizem cristãs que praticam coisas pagãs. Mas é muito. Ó, o camarada tem em cima da geladeira dele pinguim, ele tem na casa dele coruja, ele tem na casa dele arruda na água, ele tem. Aí eu faço essa pergunta, aí depois o camarada não sabe por que a vida dele tá dando para trás, pessoal. Tem certas coisas que a gente traz para dentro de casa que a gente tem que ter noção e cuidado. Cuidado com o que você traz para dentro de casa. Porque tem certas coisas que traz maldição para sua vida e você não simplesmente faz noção do que tá acontecendo. Entendeu? Isso aí não tô falando de pessoas incrédulas, eu tô citando pessoas do próprio evangelho, pessoas que têm o conhecimento e acabam trazendo coisas, maldições para sua vida, sua família, em todas as áreas, entendeu? Sal grosso atrás da porta, com olho de boi. Tu compreendeu? Compreendi. Né? Então, nós temos muitas questões, né, místicas, né? Inclusive o próprio judeu da atualidade, ele é extremamente místico. Nós temos linhas do judaísmo altamente místicas, ok? E esse misticismo é a promiscuidade e a aproximação do pagão que esconde o lado cristão da história. Isso é forte. Nós vamos falar disso aqui agora. A partir do momento que Jesus fala, da água que eu lhe der, você nunca mais tomará a ter sede. O senhor está falando que a desparasitação é tomar a água da vida, que é receber Jesus? Total. Porque a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Total. E a verdade ali não está falando de um livro. Não está falando de uma literatura. A verdade ali está falando de Cristo. Se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres, né? Saulo, 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 por que me persegues? Senhor. Quem és tu? É isso? Isso. No momento em que o Senhor se apresenta para ele, o que acontece com ele? Ele acaba caindo, né? Não, por ele terra. cai, fica cego no primeiro Isso. instante, né? É levado até... Ananias, E agora Ananias ora por ele, ele volta a ficar o quê? ele tem a visão. Recupera a visão e a partir daí ele é a mesma pessoa? Não. Não. Ele tem uma vida transformada. Ele Foi percebeu? desparasitado. Totalmente. Forte. Olha que ele era perseguidor de Cristo ali, naquele processo, sem entendimento, mas por zelo. Ele fala isso na carta. Que Né? era varão zeloso. É zeloso, ele fazia isso por zelo. Então eu entendo que muitas pessoas elas acabam, né, vivendo uma vida desviada de Deus, inclusive por zelo. Olha só Gideão. Gideão é outro exemplo. Gideão tinha os ídolos da família. O que é pedido para ele, para que ele entrasse na campanha liderando o povo de Deus? Pré-requisito, ele tinha que fazer o quê? Destruir quem? Os ídolos da família. E aí, observa que para ele destruir os ídolos do pai dele, ele tem que fazer isso de madrugada, com medo do pai e com medo dos maiorais da cidade. Olha só. Não, tá escrito.
E quando ele destrói aquilo e dá aquele bafafá todo, os caras chegam à conclusão que tinha sido Gideão, vem pra cima pra arrebentar com ele, o pai dele se levanta e diz, ó, deixa Baal lutar as guerras dele, pô, se ele tem poder que ele arrebente com o Gideão. O pai dele se posicionou. Compreendeu? E o que é mais louco, quando ele vai para aquela bendita luta, né? Chegam ali os 33 mil, não é isso? 33 mil que se apresentam ali para a luta, e aí na hora o senhor diz, ó, tem gente demais. Cara, o exército do outro lado era 6 vezes mais. E aí tem gente demais. Aí o senhor diz, não, cara, tem gente demais. Manda os frouxos ir embora. Frouxos e covardes. Brasil. Que Manda os frouxos valentes. embora. Manda os frouxos embora. Um monte de gente do Paraguai, pro Uruguai, meu Deus. Manda os frouxos embora. Manda para os Estados Unidos. Fica atacando fogo na floresta de lá para cá. Ô, Fabinho. Você não tá chamando Eduardo Bolsonaro de frouxo, não, né? Tu tá dizendo. Não, o senhor você que deu a tá entender. dizendo, não. O senhor... Cara, eu tô aqui, meu irmão. Tu tá aqui, tu tem mulher e filho, eu tenho mulher e filhos, eu tenho neto, cara. Alguém dizer que vai tacar fogo não estando aqui, tá de brincadeira. É a mesma coisa aqueles caras. É a mesma coisa aqueles caras que querem corrigir a igreja, não sendo igreja. Pô, brincadeira. Fora da igreja, né? Total. Os caras querem dar lição de moral para pastores, às vezes, que são imorais, mas ele não. É a verdadeira paradigma, né? Que dá moral sem ter moral. Pessoal, cuidado com isso. Muitas coisas isso acontece na igreja. Pessoas vai pôr a mão na sua cabeça, vai te dar uma doutrina, vai te dar um sermão e não vive aquilo que realmente é para ser vivido, pessoal. Então esse contexto aí qualquer cristão de primeira viagem, de primeira bagagem, tem que carregar consigo, entendeu? Isso aí é fundamental. Não tem moral nenhuma. Porque, na realidade, eu entendo que é o seguinte, qualquer ação de transformação, você tem que estar inserido. Você tem que estar inserido. Você tem que estar no contexto. Você tem que sofrendo junto. Total. Eu sou o ancião dessa geração, cara. Eu tô aqui dentro. Sofrendo o que todo mundo está sofrendo, vivendo o que está todo mundo sofrendo e tentando botar bom senso no meio da loucura, porque você observa que o nível de adoecimento é tão grande que nós estamos numa polaridade. Eu não gosto de você porque você é flamenguista e você foi campeão. E jogou bem, e foi justo. E eu não consigo reconhecer isso. Meu Deus! Aí tem gente falando que o Flamengo tá ganhando títulos e mais títulos porque fez uma oferenda com aqueles meninos. Bom, pessoal, aqui vou parar por aqui, né? Porque para não ficar muito grande o vídeo. Mas, em contexto, resumindo, pessoal, o que o Dr. Alex está querendo trazer para a gente, não só para vocês, como para mim mesmo, minha vida pessoal, é o conhecimento, pessoal, de coisas que vai te libertar das amarras do mal, da como é que eu vou dizer? Nem essa palavra não seria, da globalização mental que os governos tentam induzir as populações a crerem naquilo que vai te levar para longe de Deus. Então, esse conceito de desparasitação, pessoal, isso aí é algo que a gente já faz, pessoal, e tem que botar em prática, é orar, jejuar, clamar a Deus contra as forças do mal, entendeu? A nossa guerra não é contra a matéria, mas sim contra o espírito, pessoal, entendeu? A guerra espiritual é de tamanha colossal e de magnitude tão grande que você não tem ideia. Então, o que o Dr. Alex, pastor, está dizendo é para você buscar mais de Deus, entendeu? Ter mais discernimento espiritual daquilo que está na tua vida, daquilo que você precisa fazer, daquilo que você precisa pôr em prática, entendeu? Buscar a sabedoria de Deus. E sempre, pessoal, ter uma visão aberta no sentido das coisas que estão acontecendo no mundo, que não tá de brincadeira, entendeu? Então, pessoal, é isso que eu quero passar para vocês. Espero que você gostem desse conteúdo, né? Eu tô aqui fazendo o meu melhor, entendeu? Peço desculpa desde já pela qualidade, pelo som, né? Mas o que eu puder fazer para estar aqui, eu farei. E assim, se Deus permitir. E antes de tudo, comenta aí o que vocês acham sobre esse vídeo, sobre esse conteúdo. Compartilha, ajuda bastante. Se inscreva, pessoal.
dá essa força aí, entendeu? Manda para aquela sua família, para aquele seu parente, seu primo, seu tio, sua mãe, seu pai, para eles estarem atentos a isso que está acontecendo, tá bom? Fique com Deus, um abração e Deus abençoe a vida de cada um.